Boa noite a todos. Quem aqui tem medo de falar em público? Quem aqui teve a oportunidade de fazer um trabalho de escola e travou no momento que você tinha a informação mais importante para passar? Quem aqui que teve que passar comunicado para o seu time e num público de 1000 pessoas travou e teve que sair e não conseguiu mostrar o resultado? Eu sinto esse gelinho na barriga igual a todo mundo. Existe uma pesquisa que nós, seres humanos, a gente tem mais medo de falar em público do que da morte. Então, para quebrar esse gelinho na minha barriga, eu preciso da ajuda de vocês. Eu vou sair ali do lado do palco e vou me anunciar. Quando eu pisar nesse palco, vocês me recebem do jeito mais louco, batendo palma, como se fosse assim, uau, essa pessoa está aí, é surpresa. Louco, bate o pé, do jeito mais louco, que isso vai quebrar o gelinho que está aqui dentro e eu vou conseguir dar continuidade. Fechado? Então tá bom. E com vocês, no palco do TEDx Unicamp Limeira, o glorioso Fábio Freitas. Uau! Como é gostoso chegar com as pessoas tão espontâneas desse jeito. Mas a vida não é só flores. Eu sempre apresentei para grandes equipes, mas não para grande público. Até que um dia, eu estava trabalhando numa empresa no Rio Grande do Sul, e o pessoal falou assim, ó, semanalmente você vai ter que apresentar os indicadores. Falei, beleza, mas não me falaram o público. Eu me deparei num público de quase 1000 pessoas, apresentando para uma fábrica inteira. Eu falava mais acelerado do que um piloto. E os resultados, eu sabia deles todos. Eu sabia de todos os indicadores, mas eu não conseguia ser eu não conseguia entregar. Eu trabalhava numa grande empresa que ela falou assim, Fábio, a gente vai precisar investir em você. Então, eu fiz vários cursos de oratória, esses que tem no mercado tradicional. Mas, para mim, não estava funcionando. E eu não conseguia me destravar. Eu ia fazer uma apresentação, eu passava os indicadores muito rápido. E o pessoal olhava, aplaudia. Nem o bônus da galera, eu conseguia vender um bônus legal para a galera. Então, indicadores bons, eu passava tudo acelerado. O ruim, mais acelerado ainda. Até que um dia, eu navegando no Facebook, eu vi uma propaganda, né, de um show de comédia lá no Rio Grande do Sul, na cidade de Porto Alegre. E tinha um palhaço muito louco fazendo essa apresentação, fazendo uma chamada para esse stand-up. Ele estava com um pug e um cara vestido de palhaço. Aí eu peguei e falei assim, cara, eu vou lá assistir esse show. Quando eu cheguei lá para assistir esse show, eu estava atrás desse cara aqui. Até que me apresentaram o produtor. Eu cheguei nele e falei assim, cara, cadê o palhaço? Ele falou assim, o palhaço sou eu. Então, o cara era o produtor e o cara que fazia também as chamadas de vídeo para atrair o público para participar do show de comédia. Aí eu comecei a trocar uma ideia com ele e falei assim, pô, deve ser difícil para esse pessoal subir lá e fazer comédia, fazer o pessoal rir. Cara, eu tenho o maior medo de público e tal. Aí ele falou assim, por que você não faz um workshop com o Nando Viana, da Culpa do Cabral? Eu falei, você é louco? O que isso tem a ver? Eu sou do mundo corporativo, não mexo com essas coisas. Mas eu fui embora para casa, né? Eu morava em São Leopoldo, dava uns 30 minutos e eu fui masterizando isso na minha cabeça. Aí eu peguei e falei assim, eu vou fazer esse negócio aí. Fui, fiz workshop com o Nando Viana, foi 2 finais de semana, aulas práticas. Para quem conhece ele tem um jeito meio doidão, mas como professor, o cara é nota 10. O cara explicou tudo, da onde que vem o riso, até para por que as pessoas riem. Existem várias técnicas para isso. Beleza, fui fazendo o workshop, todo animado, terminei o curso, né? Falou, não, vai ter a formatura.
uma formatura onde a gente tinha ir no teatro em Porto Alegre, mais ou menos umas 400, 500 pessoas. Eu também não sabia a quantidade de pessoas que ia. Falou só para a gente levar 7 convidados. Chegando lá, o público, várias pessoas novatas, para testar o que fez na aula e pôr em prática. Resultado, fui no palco, fiz a apresentação e... uma merda. Ninguém riu. Mas do mesmo jeito que aquele dia eu saí de Porto Alegre e voltei para São Leopoldo, falando que eu teria que fazer o workshop com o Nando Viana, eu peguei e falei assim, eu vou aprender a fazer a comédia. E, com isso, eu fui tendo algumas oportunidades. Eu vivi algumas aventuras. Eu fiz alguns textos. Eu li livro. Eu me dediquei meu tempo, tanto para o corporativo, quanto para a comédia. Eu me conectei com pessoas. O que me levou a dividir o palco com essa galera foi eu estar próximo da pessoa certa, conectar com a pessoa certa, e quando eu não estava apresentando, eu estava lá prestigiando um cara que fez o curso comigo, que era um iniciante da comédia. E isso, a comédia me ensinou você valorizar as pessoas que caminham junto com você, as pessoas que estão te apoiando. Porque para uma pessoa que está começando, é muito difícil ela conseguir um público. Para você chegar num show desse cara, ele enche. Ah, eu estou com ele, mas quem encheu foi ele. Para você chegar num show, Afonso Padilha, dividir palco com Afonso Padilha, é difícil. Então, todo mundo quer ter essa oportunidade, mas essa oportunidade chega se você se conectar, se você dedicar seu tempo e se você apoiar as pessoas que estão iniciando. E a comédia, ela passa muito disso. Mas, isso tudo você tem que estudar, você tem que trabalhar, você tem que investir o tempo, e ao mesmo tempo, eu estava lá na empresa. E lá na empresa, as coisas começaram a ser mais natural para mim. Por quê? O que eu aprendi na comédia? Na comédia, você acaba menos que expondo as coisas ao ridículo. Porque você faz a piada, você tem o feedback na hora da pessoa. Se a piada não for boa, o cara não riu, não foi bom, você tem um feedback. Você já começa a masterizar isso, como eu estava na indústria, eu começava a relacionar muito isso com a indústria. Então, toda vez que eu começava a chegar lá no meu trabalho, fazer a apresentação, eu já iniciava com quebra-gelo com a galera, já tinha uma noção de time. Lógico que a gente fica nervoso, mas a gente também começa a controlar a respiração e sabe também improvisar no momento que for preciso. Caminhando todo esse trajeto, eu consegui participar em São Paulo, no Amazonas, Curitiba, e até, para quem conhece de comédia, eu consegui pisar no primeiro comedy que foi feito no Brasil, que é o Curitiba Comedy Club, onde todos os comediantes iniciantes ou que tem algum reconhecimento nacional que não teve oportunidade, queria pisar nesse palco. Eu, um cara que não sabia nada de comédia, que me dediquei tempo, conectei com as pessoas, consegui chegar aqui. E o que eu quero falar? Que todos vocês viram comediante? Não, que às vezes a gente tem que dar um reset, sair de um caminho tradicional e escutar um maluco para poder seguir e falar, cara, às vezes tem sentido o que o cara está dizendo. Com isso, eu fui aprendendo algumas técnicas, né? Algumas técnicas que eu até aprendi em outros cursos, em outras formações, mas às vezes a gente não acaba aplicando. Uma delas é o brainwriting, o limeirense, né, puxando o R falando inglês, tem hora que dá um trava-língua, mas isso faz parte. Todo mundo conhece o brainstorm, que é o toró de parpite, né? Esse aqui é o write, então ele vai ser escrito, é o toró de parpite escrito. E qual que é o benefício desse? Quando você tem o seu toró de parpite, todo mundo falando, sempre tem aquela pessoa que fala um pouco mais. Sempre tem aquela pessoa que ela tem um poder de decisão maior dentro da empresa, dentro do grupo escolar, e as outras pessoas acabam ficando quietinha e não falam nada. As pessoas ficam quietinhas, cara, eu não vou falar, porque ele já falou, ele é o dono, ele é o chefe, não, é ele que manda, ele que sempre faz, e acaba inibindo as pessoas, e você acaba reduzindo a quantidade de ideias. Com isso, na parte escrita, treine vocês na escola, no trabalho, vocês fazerem o seu toró de parpite escrito, num post-it, onde todo mundo em silêncio escreve a sua ideia.
Escrevendo a sua ideia, ninguém vai julgar a ideia do outro. Com isso, eu tenho certeza que você terá resultados maiores. Você terá, no mínimo, aí, 20% a mais de ideias, vai subir para mais de 40% a originalidade das ideias e, com certeza, a qualidade vai subir em 70%. Você começa a praticar isso, depois de um tempo, já começa a ficar um pouco mais natural na sua cabeça, na sua forma de pensar. A segunda ferramenta que eu trago aqui para vocês, dando continuidade nesse brainwriting, é a resolução criativa de problemas. Se você pesquisar no Google, você vai encontrar várias outras formas e vários outros nomes para essa técnica. Mas ela funciona da seguinte forma. Você selecionou uma ótima ideia que veio da técnica anterior e ela está aqui. Você começa a divergir essas ideias. Então, você pega uma ideia que surgiu e você começa a divergir ela. O que acontece hoje, naturalmente? A gente procrastina, a gente já quer dar uma ideia, eu vou partir que isso aqui é a solução. Você não quer ir levando essa ideia adiante. Você não quer divergir mais essa ideia, até você chegar num ponto mais longe, para depois você conseguir fazer uma análise onde depois você pode convergir essa ideia numa ideia que realmente vai solucionar o seu problema. Então, quando você estiver perante o problema, vai divergindo, vai pensando mais. Cara, por que isso acontece? Por que isso veio? Quem que regulamenta isso? Para que isso veio? E vai indo, você vai conseguir ter mais inputs e vai conseguir chegar em ideias criativas. Então, na comédia, hoje se exercita muito isso. Então, todo mundo vai escrevendo. Como é um ambiente descontraído, ninguém está lá para julgar a ideia de ninguém. Quanto mais fora da caixa for, melhor vai ser, melhor vai ganhar um riso lá no final. A terceira técnica que eu trago é a técnica do zoom out. Então, a técnica do zoom out é o seguinte, você vai ter um problema, a gente sempre tem que olhar, cara, o que eu tenho aqui dentro da caixa? Você fazer a pergunta certa para saber se você está olhando para o problema certo. Normalmente, você tem um problema, fala assim, o problema é esse. Cara, faça as perguntas certas, para poder você entender o que realmente, qual é o principal problema e o que está te limitando. A segunda etapa é você olhar o externo da caixa. O que está ao redor? O que está infringindo? O que está fazendo com que isso aconteça? E o terceiro passo, que é o zoom out, é você olhar de fora e você ver assim, o que mais está influenciando nesse problema. Então, o que eu trago para vocês aqui é o seguinte, se vocês aplicarem essas 3 técnicas, eu tenho certeza que vocês terão soluções para os seus problemas muito melhores do que estão acontecendo hoje. E uma analogia que eu trago aqui para vocês, esse é o Fábio no stand-up e esse é o Fábio no mundo corporativo. É o mesmo Fábio. É o mesmo cara que gosta de pensar ideias inovadoras. É o mesmo cara incomodado. Ali pode ser qualquer outro hobby, mas todo hobby e todo trabalho que você executa, você sempre tem que buscar a sua excelência e fazer coisas diferentes. E eu percebi, na comédia e aqui no mundo corporativo, o comediante ele quer inovar para a pessoa rir. E aqui ele quer inovar para gerar uma nota fiscal. Mas uma coisa tem em comum, que esses 2 caras fazem, eles pensam fora da caixa. Obrigado.